Nós falaremos sobre a unidade da igreja. Queria que você abrisse comigo em Gálatas 5. Vai falar sobre as obras da carne. Depois você vai entender o porquê nós estamos falando isso. Amém? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Pula para o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Curve sua cabeça. Pai, destrua todo o nosso ego essa noite. Pai, se for preciso, nos amasse com o peso da Tua glória. Nos constranja, Jesus. Pai querido, que haja transformação, arrependimento e perdão nesse lugar. Tenha misericórdia do seu pequeno filho, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Me usa apenas como caneta na mão do escritor, Pai. Eu não quero atrapalhar nada que o Senhor quer fazer essa noite. Essa é a minha oração. Amém. Deus tem me batido um pouco. Pouco não, muita coisa, né? Sobre unidade. Eu jurava que, cara, a primeira oportunidade que eu tiver de falar de unidade, ali estarei falando sobre unidade. Aí quando veio a oportunidade, eu falei, pai, não quero falar não. Porém, não é sobre o que a gente quer, né? Enfim, eu queria começar falando, né, uma frase que, infelizmente, tem sido realidade em algumas igrejas. Ou seja, na verdade, na maioria das igrejas, nós temos esquecido da unidade. E, infelizmente, nós estamos praticando obras da carne como se fossem fruto do Espírito. E muitas das vezes até sem perceber. Mas isso também é grave, porque você não está percebendo que está praticando uma obra da carne. Cara, a obra da carne está diretamente ligada com a unidade da igreja. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Mas sabe o que me pega aqui? É que no final, depois de orgias, ele vai dizer assim, e coisas semelhantes. Então, tudo aquilo que parece com inveja já é uma obra da carne. Tudo aquilo que parece com discórdia também já é uma obra da carne. Ciúmes, algo perto de ciúme, isso já é uma obra da carne. E eu vejo quão hipócritas nós somos. Meu querido, eu queria falar um pouco só das consequências da obra da carne. Nós focamos muito, né, nessa coisa de imoralidade sexual, libertinagem, né? A gente vive apontando o dedo para esse tipo de coisa. Está errado sim, temos que exortar sim. Porém, o que difere a impureza com a discórdia, ciúme, ira? Desculpa, mas só as consequências. E quando nós causamos discórdia, difamações, nós estamos separando o corpo de Cristo.
Nós estamos agredindo a noiva. E são essas as consequências, né, da discórdia. Nós separamos o corpo de Cristo. Se isso não te traz nenhum temor, é preocupante. Porém, eu queria falar o quão hipócrita nós somos. Nós falamos muito dos soldados que cuspiam no rosto de Jesus, que transpassaram Jesus. Só que, pior que eles, somos nós, que não transpassamos, não cuspimos, mas nós amputamos o corpo de Cristo. Eu estava prestando atenção no último louvor que nós cantamos. Ele fala sobre o carpinteiro bater a porta. E nós usamos a profissão de Jesus, que era carpinteiro, contra ele, fazendo uma cruz de madeira e o crucificando. Além de amputar o corpo de Cristo com as nossas discórdias, lançando fora membros, nós usamos a profissão de Jesus, que era o carpinteiro, contra ele mesmo, criando um madeiro. Se isso ainda não te traz temor, tem mais. Lembra que eu pulei a parte do versículo 21 em Gálatas? Eu vou voltar lá. Se agora que você descobriu que foi você que fez o madeiro, se agora você descobriu que você também faz parte desse grupo que amputa o corpo de Cristo e ainda não sentiu temor nenhum, eu quero te dizer que, se continuarmos praticando, estamos em passos largos para o inferno. Versículo 21 do capítulo 5 de Gálatas vai dizer: eu os adverto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que isso, Nicolas? Não, a palavra é bem clara. Não herdarão o reino de Deus. Se você não está herdando o reino de Deus, você está indo para onde? Só conheço 2 lugares, o céu e o inferno. Querido, que a nossa oração seja para estarmos fundamentados, arraigados no fruto do Espírito. Que possamos orar mais pela paz, pelo amor, pela alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha o quão grave é a discórdia. Vou citar um exemplo aqui bem rápido. Vamos supor que está eu e Luana aqui conversando. Aí chega lá Giovana, lá na porta. E a Luana ainda não conhece Giovana. Luana é visitante. Eu falo, Luana, tu não sabe quem chegou ali na porta. Giovana. Ó, há 2 anos atrás, tem que ver que Giovana fazia lá no colégio. Ih, vou te falar, Luana. Aí a Luana já fica aqui, que isso? Ela vem no culto assim, a cara limpa. Tô te falando, Luana. Só que eu falei de uma Giovana de 2 anos atrás. Eu estou apresentando uma Giovana de 2 anos atrás. Giovana não é mais quem ela era. Giovana agora é a nova criatura. Porém, eu difamei a minha irmã. E Luana não guardou só para ela. Ela foi e contou para outra pessoa. Sabe aquela menina nova que chegou? O Nicolas tinha me contado.
e fala pior ainda do que eu tinha falado. E aí causa uma discórdia imensa, aí é problema para lá, para cá. Quando vê, já estourou tudo. E um membro se vai. Mais uma amputação do corpo de Cristo. Queria que você abrisse comigo também, em Colossenses 5, em Colossenses 3, versículo 15. Paulo, como sempre, cirúrgico, bem claro em suas palavras. E ele vai dizer assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Aí de novo ele fala: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avarezas, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. De novo, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não minta uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas, e assim revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Mas Cristo é tudo e está em todos. Mas Cristo é tudo e está em todos. Aí no 12, ele é mais cirúrgico ainda, ele fala: portanto, como eleitos de Deus, eu vou voltar aqui nessa frase, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, de mansidão, de paciência. Meu querido, preste atenção aqui. No versículo 12 ele fala assim: portanto, como eleitos de Deus. Como se comporta uma pessoa que é eleita? Eu acho que, no mínimo, a pessoa que é eleita deve honrar aquele que o escolheu. E quem te escolheu foi Deus. Isso me traz um temor absurdo. Depois que eu li isso, a minha visão sobre essas coisas mudou. Porque quem me escolheu foi Deus. Eu fui escolhido pelo Rei da Glória. Eu fui escolhido pelo Criador de céus e terras. Eu fui escolhido pelo Todo-Poderoso. Não sei se isso te traz algum temor, mas enche meu coração. Versículo 13 ele vai dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha movido de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Meu Deus, é tão difícil perdoar, gente. Ainda mais com o coração cheio de obra da carne. Versículo 14, ele diz: acima de tudo isto, porém, estejam o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor está vinculado à perfeição. E o processo de aperfeiçoamento, ele é muito parecido com o processo de santificação. Porque à medida que eu vou aperfeiçoando o meu caráter em Cristo, eu vou me santificando. Então, o amor está vinculado à perfeição, que está vinculado à santificação.
E Paulo termina: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo. E no final ele ainda joga um bônus e fala assim: e sejam agradecidos. O desejo do Pai é que eu e você sejamos um. Não tem porquê ter discórdia. Nós iremos resolver os problemas, como eu já falei, eu acho que até no GV, né, com exortações em amor e conversas no pé do ouvido, sem apontamento, mas sentando do lado do meu amigo, um lugar onde ninguém está vendo, fala: cara, tá feião, mano, para com isso. Qual é, mano? Faz isso não, cara. Tá feio pro teu lado. Faz mais isso não, irmão. Deus não se agrada disso não, cara. E eu, um pouco maluco que sou, eu fui pesquisar como perdoar. Como perdoar. Aí na hora, foi instantâneo assim. Foi nem o Google que me respondeu, foi Deus mesmo. E me deu 3 personagens. Como perdoar? Ele me deu Estevão, Paulo e Jó. Falei: meu Deus, o que eu faço, mano? Eu logo vi que esses 3, primeiro, Estevão conseguiu perdoar aqueles que o apedrejaram. Mas antes ele teve uma revelação. Paulo mudou todo o seu caráter depois que ele teve uma revelação. Jó orou pelos seus amigos depois que ele não somente ouviu, mas os olhos dele enxergaram. E eu vi que nós conseguimos perdoar através de a revelação de quem é Cristo Jesus. Abre comigo, rapidinho, em Atos 7, versículo 57. Meu Deus, é forte. Isso aqui era Estevão, tá? Isso aqui era Estevão. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, um ato contínuo, enquanto apedrejavam Estevão, isso aqui que me constrange. Este orava. Enquanto apedrejavam, meu Deus, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Enquanto todos apedrejavam, ele não caiu, ele se ajoelhou e gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. Estevão estava perdoando, se colocou de joelho e pediu a Deus para que ele perdoasse aqueles que estavam apedrejando. Mas eu creio que Estevão só fez isso porque no versículo 55 vai dizer assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Eu creio que o prazer de Estevão de olhar os céus abertos
Ele viu a glória de Deus e ele viu Jesus, Cristo Jesus, o Filho de Deus, de pé. O Filho de Deus não estava sentado em seu trono, ele estava de pé. E eu creio que o prazer de Estevão em ver os céus abertos era muito maior do que a dor de ser apedrejado. Então para ele estava tudo bem. Pai, perdoa, Pai. Meu Senhor, perdoa. Que eles vejam o que eu vi. Engraçado que no capítulo 8 já vai começar assim. E Saulo, vocês vão entender o porquê eu estou falando. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Se louvamos a Deus, se somos gratos pela vida de Paulo, é porque teve um Estevão que perdoou antecipadamente um Saulo. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Se deu início à grande perseguição, e só que depois, Deus pega Paulo. E Paulo ficou cego para enxergar a glória de Deus. Capítulo 9, versículo 18. Vai dizer que era algo como escamas. Caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. É através de uma revelação, querido. Nós tínhamos um Paulo perseguidor. A missão dele era matar cristão. Só que as escamas caem. E um Paulo que era perseguidor prega em Colossenses a profunda compaixão. Ele prega a mansidão, a paciência. Paulo vira discipulador de igrejas. Paulo é traído. Depois da revelação, Paulo estava preso em Filipenses, ele dizia, alegrai-vos. Paulo estava preso, mas ele dizia mais uma vez, alegrai-vos. É através de uma revelação de Cristo Jesus. É através de um vislumbre de quem é o Pai. E foi a mesma coisa com o nosso amigo Jó. Jó teve todo aquele reboliço com ele. Deus permite que o inimigo mexesse ali com a vida dele. Jó fica bem ruinzinho. Porém, alguns amigos foram visitar Jó. E eles ficaram alguns dias, sem falar nada. Eu creio muito que aquele dia que os amigos de Jó foram ficar com ele sem falar nada, aqueles dias, com certeza, foram para Jó um dos melhores. E eles só ficaram lá durante alguns dias. Jó sofrendo e eles lá, sentados. Porém, eles começaram a abrir a boca. E é muito importante estar guiado pelo Espírito, para que você também não exorte errado. E os amigos de Jó começaram a questionar Jó. E aí, Jó, o que você fez, cara? Se arrepende logo, olha só o que tu tá passando, cara. Você mexeu aí com Deus, o que tu fez, cara? E Jó falando assim, cara, eu não fiz nada. Eu também estou tentando entender o que está acontecendo comigo. E foi essa discussão, e todo mundo brigando e falando, e Jó, se arrepende logo, cara. Não, cara, eu não fiz nada. Depois de Jó ter passado por isso tudo, aí Deus dá uma exortada em Jó, ele fica meio quebrado. Mas sabe qual é o legal da história? É que lá no final, vai dizer assim, e Jó orou pelos seus amigos e prosperou. Mas eu creio que essa oração de Jó,
essa oração pelos amigos de Jó, esse perdão que Jó alcançou, foi porque no capítulo 42, versículo 5, não era somente os ouvidos de Jó que ouviam, agora os olhos de Jó enxergavam. E ele perdoou através de uma revelação de quem era Cristo Jesus. Porque quem tem a revelação de Cristo Jesus não quer perder tempo. Ele só quer ter outra e outra e outra. Não, eu não tenho mais tempo para briga, cara. Não, vamos brigar não. Fala, o que tu tem? Fala, vamos resolver. Fala, o que tu tem? Amém. Vamos adorar junto? Vamos ter uma revelação junto de quem é Cristo Jesus? Vamos? Porque quem tem a revelação, quem tem esse vislumbre, não quer mais. Não quer mais brigar, não tem espaço para isso. Existe algo bem prático que eu comentei com uma pessoa muito querida. Falei, cara, se em 30 dias você buscar uma revelação de Cristo Jesus, você terá 30 revelações de Cristo Jesus. Se você buscar em 60 dias, teremos 60. E se você gastar 1 minuto a cada revelação, você terá 1 hora de contemplação. Se você gastar 1 hora contemplando, mais 1 hora estudando a palavra, mais 1 hora adorando a Ele, você terá 3 horas. O dia tem 24 horas. Você tirou 3, você tem 21. Aí você tem que descansar, se exercitar, estudar e trabalhar. Tem tempo para discórdia? Tem tempo para fofoca? Inveja? Não tem. Mas é através de uma revelação de quem é Cristo Jesus. É através de uma revelação do caráter de Cristo Jesus. Porque à medida que eu conheço, eu quero ficar mais parecido com Ele. E 2 características bem simples que podem abalar o seu interior. Ele era manso e humilde. Manso para dizer assim, calma gente, vamos lá. E que possamos ser também humildes para escutar uma exortação no pé do ouvido. Falar assim, realmente, eu estava errado. Me perdoa. Que possamos de verdade gastar mais tempo, na verdade, investir mais tempo aos pés de Jesus. Que todo dia se instale em nós um desejo inesgotável de conhecer mais quem é esse Cristo. Sei lá, cara, se for preciso quebrar o teu vaso e derramar aos pés de Jesus o perfume mais caro, faça isso, que vale a pena. Como é bom te contemplar, sabe, Jesus? Dizer que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda adoração, de toda força, de todo domínio, de todo o meu ser, de toda a humanidade. Tu és digno de todo o meu sacrifício. Tu és digno de tudo aquilo que há de bom em mim. Na verdade, tudo que há de bom em mim vem do Senhor. E o que é ruim é do Nicolas mesmo. Não tem como falar das características, da beleza, do rosto, do olhar, que são como chamas de fogo, se nós não conhecemos, se ainda não apreciamos esse olhar de Jesus. Não tem como falar de um atributo de Cristo que eu ainda não experimentei. E que o nosso desejo seja enxergar aquilo que esses caras enxergaram. Porque só assim iremos conseguir perdoar um ao outro. Eu sei que a nossa carne é pecaminosa e o desejo de fazer a obra da carne às vezes é até maior do que o do Espírito. Mas que possamos estar fundamentados no fruto do Espírito, que é a paz, o amor, a paciência, assim como Paulo falou em Colossenses, a profunda compaixão, a mansidão, a paciência.
Muito engraçado. Queria contar uma história aqui muito engraçada, que eu descobri, né, o porquê a gente chamava nosso Deus de pedra angular. E depois que eu descobri o porquê disso, eu comecei a botar isso na minha oração. Falei, não, o Senhor é pedra angular. Orava de tarde, não, o Senhor é pedra angular. Porque de verdade, cara, quando a gente descobre uma nova característica de Cristo, isso causa um vislumbre em nós e a gente fica, caraca, Ele é minha pedra angular. Base, rocha, equilíbrio, precisão. Ele é a nossa pedra angular. Se você não consegue ter essa revelação, beleza, vai para a Bíblia. Gênesis 17, versículo 1, Deus é onipotente. Hebreus 4, 13, um Deus onisciente. Salmos 139, do 7 ao 10, Deus onipresente. Salmo 90, versículo 2, é um Deus eterno. Tiago 1, 17, é um Deus imutável. 1 Reis 8, 27, é transcendente. Mateus 28, 19, ele é 3 em 1. 2 Samuel 7, versículo 2, ele é soberano. É um Deus infinito. Se você procurar ter uma revelação até o final da sua vida, você vai ter, porque ele é infinito. É bem prático. Meu querido, procure ter essa revelação para que você possa perdoar e praticar mais o fruto do Espírito. Porque não queira você morrer praticando a obra da carne. E quando você presenciar uma discórdia, cara, repreenda. Repreenda. Não pense 2 vezes. Você vê uma discórdia, a pessoa vem e fala, cara, não fala isso comigo não, cara. Você tem algum problema com o irmão? Resolve lá com o irmão, cara. Cara, olha isso aqui. Provérbios 6, 16. Vai dizer assim: 6 coisas o Senhor, Deus, odeia. E 1/7 a sua alma detesta. Não precisa botar não. É o primeiro. Olhos cheios de orgulho. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue de inocente. Coração que faz planos perversos. Pés que se apressam a fazer o mal. 6, testemunha falsa que professa mentiras. E a 7, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Isso é algo detestável. Ele não somente odeia, mas detesta. Se você faz isso, você não tão somente não está agradando a Deus, como está fazendo algo que ele detesta. Só que é muito básico, é muito simples, porque em diversas vezes aqui na Bíblia, em N passagens, Deus nos ensina como viver em unidade. Ele dá o passo a passo. Coloca comigo aí, Salmos 15, diz assim, ó: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá habitar no teu santo monte? É uma pergunta de Davi. E aqui vai a característica e o perfil de quem habitará. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Mas o que me pega aqui nem é o perfil de quem vai morar, mas isso aqui em cima: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Tabernáculo não era o lugar onde ficava a Arca da Aliança? E a Arca da Aliança representava a presença de Deus? Só que esse lugar era um lugar de visitação. Aqui ele está falando: quem habitará
Habitação não é visitação. Habitar é morar, é morar. Quem irá morar em sua presença? Ele simplesmente dá aqui a característica de quem vai morar na presença dele. É básico. É o passo a passo. Ele fala, é isso aqui, isso, isso e isso. Esses sim morarão em minha presença. Sabe, gente, ao mesmo tempo que esse assunto me deixa preocupado por não ver muitas igrejas abordando esse assunto, ao mesmo tempo me traz uma esperança e expectativa, porque eu sei que quando a igreja entender isso, Atos 2 será pouco. Engraçado que Atos 2 vai dizer, e todos foram cheios. Não foi só a Aline, não foi só a Natan, não foi só a Monique, não foi só o Gustavo, não foi só a Camila, não foi só João. E todos foram cheios. Todos foram cheios. A igreja do Senhor precisa acordar nessa área, porque muito se faz barulho, mas pouco se arrepende. Muito se faz festa, mas pouco se perdoa. Falamos muito de avivamento, mas não tem como ter um avivamento sem uma onda de arrependimento. Avivamento não é uma implosão, mas é uma explosão, é de dentro para fora. Nós tratamos dentro da igreja e depois nós expandimos, fazendo a diferença lá fora. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Mas o meu coração se encheu de esperança quando eu li essa passagem, em Lucas 5,17 em diante. Vai falar da cura de um paralítico em Cafarnaum. Isso me traz esperança. Porque há níveis também, né? Há níveis do... Chega aí, Wallace. Há níveis do... Pode chegar aí. Há níveis do... Tamo junto. Há níveis do vamos juntos, mas eu posso ficar no meio do caminho e ele continua. Segura aqui. Há níveis do somos um. Não tem como fazer isso com ele, não. Obrigado, meu irmão. Meu coração se encheu de esperança quando eu li essa passagem, porque o paralítico estava ali para ver Jesus, só que a casa estava cheia, não tinha como entrar pela porta nem pela janela. Mas os amigos do nível somos um falam assim, irmão, não sei se tu vai entrar pela porta, não sei se tu vai entrar pela janela, mas eu tô vendo um buraco lá no teto. Não sei como vai ser, mas hoje você vai ver Jesus. Hoje você vai ver Jesus. E eu imagino, porque naquela época a maca devia ser muito ruim. Então, eu mergulhando na história, eu falei, cara, esse cara não subiu pela maca. Ele agarrou nas costas de alguém e alguém escalou com ele ali no ombro, na coluna. Eu não sei o que fizeram, mas não foi pela maca não. Foi através do ombro de algum amigo. E chegando lá em cima, né? Com certeza subiram a maca. E sabe qual o interessante da história? É que os amigos não descem. Eles arreiam um amigo por cordas.
E somente um amigo que estava precisando enxerga Jesus. Aqueles que já têm intimidade com o Pai, ajudem aqueles que ainda não encontraram. Eu fico imaginando o amigo que carregou aquele paralítico, Jorge. Eu tô um pouco me lixando para minha dor. O prazer de ver o meu amigo enxergando Jesus é muito maior. E além do meu amigo conseguir ter um contato com Jesus, ele foi curado. Pela misericórdia de Deus, eu ajudei a levar o meu amigo para perto de Jesus. A dor na coluna do amigo, não era nada comparado com o prazer de ver o amigo perto de Jesus. Eu imagino a felicidade daqueles amigos, cara. A felicidade. E depois eles se encontrando e falam, cara, tu tá curado. E o amigo que foi curado, obrigado, gente. Ah, se não fosse os seus ombros, irmão. Ah, se não fosse você pegando na minha mão. O problema é que nós temos soltado, por qualquer motivo, a mão de alguém que está caminhando contigo. Que possamos resolver as nossas pendências. Sem unidade não tem avivamento não, gente. Sem unidade não tem avivamento não. Infelizmente, vai ser só uma porçãozinha para cada. Individualmente. Mas avivamento é o conjunto. É o corpo de Cristo fundamentado na unidade. E Deus também me levou lá para Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. E eu vi aquele vale como uma igreja desunida. Um osso para lá, outro para cá, um outro ali. Mas um dia aquilo foi corpo. Porém, eu creio que Deus levantará pessoas parecidas como Ezequiel. E que você diga, eis-me aqui para essa missão. E Deus fala para Ezequiel, vai Ezequiel, profetiza os ossos. Ezequiel profetiza os ossos. Os ossos se juntam. Já temos a estrutura, o esqueleto, o fundamento, a base. Porém, surgem nervos e tendões. Agora, além de estrutura, nós temos movimento. Depois do nervo e do tendão, surge a carne. O busto, o músculo, força. Agora nós temos estrutura, movimento e força. E ele diz, profetiza a pele. Agora nós temos estrutura, movimento, força. A pele é fina, porém ela reveste. E depois que todo o corpo está entrelaçado, juntos e fundamentados na unidade, ele fala, agora profetiza o Espírito. O Espírito só é profetizado depois que o corpo está pronto. Sabe o que mais me constrange? É que a oração
de Jesus, em João 17, ele diz assim, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos. Na maioria das vezes, Jesus se retirava para orar, mas dessa vez ele fez questão que alguém ouvisse essa oração de que eles sejam um. A unidade é a pedra preciosa, é o rubi da noiva. Ela é a joia rara da noiva. Eu fico imaginando esse encontro da noiva com o noivo. Eu fico imaginando o noivo indo em direção à noiva, e a noiva, que somos nós, indo em direção ao noivo. Porém, eu fico imaginando a noiva com um belo colar feitos de alianças, só que nesse colar tem uma pedra preciosa. Eu creio que essas alianças podem ser chamadas de pureza, mansidão, domínio próprio, amor. Porém, a pedra preciosa da noiva se chamará unidade. Eu fico imaginando esse encontro do noivo com a noiva e o noivo chegando mais perto da noiva, os dois entrelaçados. Eu fico imaginando os olhos do noivo rebrilhando, aquele brilho da joia preciosa chamada unidade. E no abraço do noivo com a noiva, aquela joia também é enfincada no peito do noivo, e ele sente prazer por estar sendo amassado pelaquela pedra preciosa chamada unidade. Já que falamos de unidade, eu queria convidar você a dar a mão pro irmão que está do seu lado. Deixa de dar a mão para ninguém não. Meu amor, dá a mão para alguém. Deixa de dar a mão para ninguém. Feche seus olhos. Ora aí pelo irmão que está do seu lado, do outro, atrás, na frente. Paizinho, eu te peço, Pai, te suplico, te imploro, restaura a unidade da tua noiva. Para que possamos viver na plenitude da tua presença. Não há manifestação na igreja se não tiver unidade. Restaura a unidade, Pai. Restaura as alianças, Jesus. Que possamos viver em paz. Felizes em harmonia. A tua palavra diz que, ó, quão bom e suave Pai, se um cai, o outro ajuda a levantar. Se um está triste, o outro tem uma palavra de consolo. Se um está sentindo frio, o outro abraça e transfere aquele calor humano de irmão. Eu te peço, Jesus, por favor, eu te imploro, restaura a unidade da tua igreja.
que não haja, Pai, discórdia, que não haja mentiras, que haja exortações em amor, conversas no pé do ouvido. Ah, Jesus, eu te agradeço, Jesus, por essa noite, Pai. Eu creio que há corações que se arrependeram aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Jesus, por nos mostrar o caminho do perdão. Na verdade, Pai, não precisávamos mais de versículos. Só a cruz revela o perdão. Nós só precisávamos da cruz. Mas o Senhor foi além, colocou nas Escrituras. O Senhor sabia que nós teríamos acesso às Escrituras. O Senhor fez o tutorial da vida. Tenha misericórdia de nós que desprezamos a Tua palavra.